Você já ficou com dúvida se usar o très, o beaucoup ou trop em francês? Já disse algo como je suis beaucoup fatigué e depois achou aquilo ali estranho? Hoje eu vou te mostrar exatamente quando usar cada um desses três, com exemplos reais e dica para você nunca mais errar nenhum deles em francês. Vamos comigo. Très, beaucoup e trop. Como usar sem errar em francês? Très significa muito e anota isso. É usado para adjetivos e advérbios. Isso já mata o uso do très. Adjetivos e advérbios. Para ficar ainda mais claro, coloque no seu caderno. Très é um advérbio de intensidade. Ele intensifica uma característica como um adjetivo, por exemplo, bon, fatigué, grand, ou outro advérbio, por exemplo, bien, vite. Você usa très para dizer muito isso, muito assim, ou seja, qualifica algo que já existe. A fórmula do très seria très mais adjetivo ou um advérbio. Veja os exemplos de aplicação. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Eu estou muito cansado. Fatigué é um adjetivo e o très, ele vai intensificar o adjetivo fatigué. Elle est très gentille. Ela é muito gentil. Intensificamos uma qualidade da pessoa, très gentille. Outro exemplo, il parle très vite. Ele fala muito rápido. Vite é um advérbio de modo e o très mostra a intensidade. Très vite, muito rápido. Agora vamos para o erro que é muito comum, que é usar o je suis beaucoup fatigué. Isso é totalmente errado. O certo é dizer je suis très fatigué. Très fatigué, porque fatigué é um adjetivo, então o très tem que vir antes dele, intensificando. Regra: jamais use o beaucoup com adjetivos, como fatigué, gentil, intelligent. Jamais. Sempre use o très. Lembre-se sempre. Advérbios e adjetivos. Très. Agora vamos aprender sobre o beaucoup, que também significa muito. Porém, o beaucoup ele é utilizado para frequência e quantidade. Já anota no seu caderno o uso do beaucoup. Beaucoup também significa muito, como très, mas é um advérbio de quantidade. Ele está ligado a ações, ou seja, verbos ou coisas como substantivos. Você usa beaucoup para indicar quanto se faz de algo ou quanto se tem de algo. Então lembra, beaucoup nós utilizamos para verbos e substantivos. Para ficar ainda mais claro na sua mente, lembre, a fórmula do beaucoup é beaucoup mais verbo, beaucoup de mais substantivo. Exemplo e explicação. Je mange beaucoup. Je mange beaucoup. Eu como muito. Je mange. Manger é um verbo. Beaucoup. Muito. Je mange beaucoup. Ou seja, depois do verbo beaucoup. Verbo manger sendo intensificado pelo beaucoup. Outro exemplo, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Travaille vem do verbo travailler. E o beaucoup, que é o muito, está intensificando o verbo travailler. A tradução do elle travaille beaucoup é ela trabalha muito. Ação intensa, alta frequência. Beaucoup trabalha muito. Outro exemplo, il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres. Aqui o beaucoup está indicando quantidade. Beaucoup de, depois vem um substantivo. Il a beaucoup de livres. Ele tem muitos livros. Erro comum. Il est beaucoup grand. Está totalmente errado. O certo é il est très grand. Por quê? Porque grand é
um adjetivo. Regra: beaucoup não combina com adjetivos. Ele mede o que você faz ou tem, não como algo é. E agora nós iremos aprender sobre o trop, que significa demais, em sentido de excesso. Uso: trop também é um advérbio, mas ele indica exagero ou excesso, normalmente com sentido negativo. Use o trop quando algo passar do limite, seja da quantidade, intensidade ou ação. Mas aqui eu quero trazer uma observação sobre o trop para vocês. Assim como no português, que nós usamos o demais com sentido de que é muito, mas é bom, e não de exagero, de coisa de que passa do que deveria ser, os franceses também cometem esse erro, digamos. Eles também cometem esse desvio da gramática literal. Ou seja, você pode ouvir na situação de frase coloquial, de conversa fora do formal, o trop sendo usado como algo bom e não como um exagero, um excesso no sentido negativo da coisa, ok? É muito importante que vocês tenham isso em mente. Embora gramaticalmente o trop seja um excesso ou um exagero no sentido negativo, você pode ouvir nas situações informais de conversa mesmo do cotidiano, ele sendo usado com um sentido bom. Por exemplo, falar que um bebê é bonito demais e usar o trop, mesmo sendo na gramática tido como algo negativamente, na vida, no cotidiano, pode ser empregado como algo bom, como ocorre no nosso lindíssimo português. Fórmula do trop. Trop é usado mais um adjetivo ou um advérbio, no sentido de exagero, e o trop de é usado mais um substantivo. E o verbo também pode ser usado um verbo e depois o trop. Vou explicar para ficar mais claro. Nós usamos trop e depois dele um adjetivo ou um advérbio, sentido sempre de excesso. Trop de, nós usamos o trop de, depois dele um substantivo. E quando usamos o trop com o verbo, vem o verbo antes e depois o trop. Vamos agora para os exemplos. Il parle trop. Il parle trop. O trop vem aí depois do verbo parler. Il parle trop, ele fala demais. É uma ação em excesso, algo que passou do devido, algo possivelmente irritante, está demais. Il parle trop, demais, ele fala demais. Outro exemplo, il fait trop chaud, está quente demais. Il fait trop chaud, a temperatura passou do que é agradável. Outro exemplo, tu manges trop de chocolat. Tu manges trop de chocolat. Você come chocolate demais. É demais aquela ação. Você está fazendo exageradamente. Repita comigo. Tu manges trop de chocolat. Você está comendo chocolate demais. Mas é bom, né? Comer chocolate. O trop ele pode ser usado com adjetivos, advérbios e substantivos, mas quase sempre ele indica algo que é excessivo ou ruim. Vamos agora para as comparações diretas, o mesmo tema com palavras diferentes. Frase: Il est très gentil. Tradução: ele é muito gentil. Quantidade intensificada. Ok. Il a beaucoup d'amis. Ele tem muitos amigos. Quantidade. Il parle trop vite. Ele fala rápido demais. Exagero. Negativo. Elle travaille beaucoup. Ela trabalha muito. Ação frequente. Il fait trop froid. Está frio demais. Passou do limite. Está desconfortável. Vamos agora para uma dica final para ficar mais fácil de você lembrar. Aqui é um quadro resumitivo, você pode tirar print
ou escrever ele no seu caderno. O très, o beaucoup e o trop, as perguntas que eles respondem e o lembrete visual para você ter em mente. Por exemplo, très, pergunta que responde como é, lembrete visual, intensidade ou qualidade. Beaucoup, pergunta que responde quanto tem, quanto faz, lembrete visual, quantidade ou ação. O trop, pergunta que responde passou do limite, se passou do limite. Trop, lembrete visual, exagero, excesso, geralmente algo ruim. Chegamos ao final de mais um excelente conteúdo. Eu espero você na próxima aula. Não se esqueça de ativar o sininho e se você não me segue para ajudar aqui na produção de conteúdo do francês. Un gros bisou e à bientôt!